signo de Sagitário, vamos para sua leitura para o mês de março? Vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês? Aproveita, se inscreva, compartilhe esse vídeo, acione o sininho, senão você não recebe as próximas indicações de vídeos, tá? Quando eu postar, precisa ter o sininho ativado. E a gente vai começar aqui com uma leitura de tarô para você, que eu senti de pegar aqui inicialmente o oráculo dos gnomos. Vamos ver, o que a gente tem aqui então para o signo de Sagitário? Emoções. Esteja atenta às suas emoções e acolha-as sempre. O caminho do autoconhecimento é maravilhoso. Eu sinto aqui, signo de Sagitário, eu não sei porque eu ia falar Escorpião. Eu sinto que você está se abrindo aqui para sentir algo, porque senão não estariam dizendo isso. Algumas vezes nós estamos tão fechados que o nosso coração não está aberto a emoções, a pessoas, a nada que diga respeito às emoções. E eu sinto que você está com um sorriso no rosto, sabe? Você pode até não estar perfeitamente no seu melhor momento, mas você está com um sorriso no rosto. E eu sinto aqui que é um sorriso sincero. É como se você estivesse com o coração mais leve, eu senti leveza no seu coração aqui. Então aqui, quando você se abre para isso, as suas emoções, a sua intuição aflora, pode aflorar bastante, tá? Porque primordialmente, uma das maiores conexões que nós temos com o nosso eu superior, com o sagrado, é através do nosso coração. Por incrível que pareça, tem gente que acha que é só através do chakra coronário, não, através das suas emoções. Então, aqui é necessário, por isso que às vezes é muito bom nós sermos, como é que se diz, estoicos, para aprendermos a lidar com as situações da vida, mas ao mesmo tempo, não fechando o coração, sabe? E eu sinto que você pode estar fazendo um trabalho, talvez você seja reikiano, esteja fazendo aqui, ou você esteja necessariamente trabalhando, desopilando aquelas emoções negativas, até é ótimo fazer isso agora, antes do ano novo astrológico, né? Então aqui, olha só, a gente estava falando de quê? De intuição. E aqui fala de criatividade. A criatividade não cai do céu, ela acontece a partir de nossas experiências e vivências. Aprenda algo novo. Sentiu vontade de aprender alguma coisa aqui nova, signo de Sagitário? É um bom momento. Olha só, veio aqui, exatamente como ele está aqui, alguma coisa artística, alguma coisa que não tenha necessariamente a ver com algum trabalho formal que você tenha, alguma coisa até que instigue esse seu senso de liberdade que você tem, de desapego. Isso vai ser muito bom para você, tá? E também algo que te permita colocar no papel ou num livro e de alguma forma esteja aí artisticamente você colocando seus sentimentos aí para aflorar, tá? Seguindo sua intuição. Eu senti de fazer dança. Faça dança, sabe? Então aqui, olha só, a gente acabou de falar de quê? De liberdade. Parece que tem uma sincronia aqui do que a gente tá falando. Liberdade. Muitas vezes as amarras estão em sua cabeça. Permita-se quebrar algumas crenças limitantes e liberte-se. O que te prende, signo de Sagitário? Talvez alguém tenha dito para você: o certo para ganhar dinheiro é trabalhar com coisas do tipo X, Y. E você não quer saber do que é normal, você quer alguma coisa diferente. E aqui é como se fosse um primeiro passo para você iniciar algo, inclusive no que tange, por exemplo, a intuição. Por exemplo, aqui, um canal de tarô que te leve a expressar suas ideias de uma forma livre, com liberdade. Que você sinta que você pode falar aí das suas coisas, as coisas que você gosta, sabe? E aqui está me falando muito sobre esse senso de liberdade, ser exposto através de ideias, por mais que você neste momento não possa viver de algo que te traga essa liberdade, tá? E realmente, quando a gente pensa assim em questões de liberdade,
talvez, olha só o que eu senti de falar aqui, que em alguns momentos nós podemos, por este senso de liberdade, buscarmos lugares, tá? Lugares onde você queria ali, achou que as pessoas eram como você, que as pessoas eram místicas como você, por exemplo, ou artísticas de alguma forma, e você disse que aqui é o meu clã. Por exemplo, você vai no Sagrado Feminino, você espera ser recebido num ambiente onde você vai estar se sentindo bem com outras mulheres, podendo falar de assuntos onde você e outras mulheres vão se sentir bem e vão estar trabalhando em união, em conjunto, aquele sagrado feminino. E lá pelas tantas, seja em qualquer tipo de lugar que você tenha ido, você pode ter encontrado hostilidade. Você pode ter encontrado tolimento. Quando alguém percebeu que você tinha uma intuição, um senso de liberdade, de criatividade, maior do que aquelas pessoas ali, algo fez fechar o seu coração. E eu sinto que você vem trabalhando para abrir, para se abrir. É como se o seu coração fosse ardido, doesse. E que agora ele está se tornando leve. E talvez por algum tipo de limitação, de criação, de crenças limitantes instaladas em você, você ainda se perceba pensando, se eu fizer isso, isso não vai dar em nada, porque é um modelo que você recebeu de outras pessoas, sendo, por exemplo, se for aqui no canal de tarô, sendo de ver canais de tarô que não deram certo, vendo que artistas não se deram bem, que não se sustentaram, que não houve o público, de alguma forma uma experiência alheia ou experiências com outras pessoas te trouxe ali algum sentimento de que isso não é o que você sente sobre determinado tipo de atividade, não é a realidade. Não é isso que eu sinto que... ou não é que você não sente e foi estabelecido mentalmente que é o correto. Até porque eu vejo as outras pessoas que trabalham nesse ramo, por exemplo, seja no ramo que for, eu não tô falando de determinado, e eu não gosto do que eu vejo, por exemplo. E aí você se baseando muitas vezes, naquilo que você vê do outro, daquilo que você vê e olha, assiste no outro, ou naquilo que foi embutido em você como crença limitante dos teus sonhos. Obviamente, tem algumas atividades que elas são mais difíceis, como por exemplo, música. Música, realmente você tem que fazer ali ter ali uma expansão para que você realmente ganhe dinheiro, tá? Isso é realidade. Tem gente que vive ali numa banda, já conheci pessoas e vivem uma vida, às vezes com oscilações boas e ruins nesse ramo, por exemplo, sim, às vezes não encontrar algum tipo de fórmula correta, ou os contatos certos, mas a experiência do outro não pode ser limitante, porque vamos dar um exemplo, nem vamos dizer nome, um cantor, uma cantora famosa, se ela se guiasse por essas pessoas, que ela pode ter tido essas experiências também, ela poderia não chegar à fama que ela tem hoje, ou que ele tem hoje, cantora famosa. Tô dando um exemplo aqui. Porque de alguma forma se diferenciou. Às vezes pode ter encontrado pessoas que cantavam, na opinião dela ou dele, melhor e não alcançaram de alguma forma, por algum motivo, por alguma razão. Então as experiências individuais, elas não podem ser observadas segundo o que existe no outro. Se nós formos olhar o mapa astral de uma pessoa, ele é totalmente direcionado de uma forma. Existe um endereço nosso astral ali, naquele mapa. Se nós formos observar cada pessoa, ela é diferente uma da outra. Mesmo nascendo no mesmo dia, com alguns minutos de diferença. Essa pessoa, ela é diferente. Então é muito importante que você não faça com que suas experiências estejam adequadas às situações e às realidades dos outros que tiveram algum tipo de limitação. Tá? Então aqui, signo de Sagitário, perceba isso, tá? Aqui foi inicialmente aqui com o oráculo e a gente vai ver agora o que mais que aparece para você. Signo de Sagitário.
Então, siga seu coração. O que a gente tem mais aqui pro signo de Sagitário? Sagitário, o que a gente tem mais aqui? Uau. Tem alguém aí se sentindo um perdedor na vida. Depois eu falo sobre essa outra carta aqui. Alguém fez você ter muitas perdas na vida. E é como se outras pessoas, inclusive, que estão próximas de você, seja de sua família, por exemplo, se você tem filhos, muitas vezes os filhos são afetados por isso, né? Tivessem tido perdas e tivessem sido feridas por alguém aqui, ou alguéms, né? Na verdade, a gente falou isso já desde o início aqui, quando a gente falou das emoções, quando você, me parece, estou me abrindo para a vida de novo, estou me abrindo para as minhas relações, para os meus sentimentos. Porque no passado, foi dito aqui, eu me fechei, porque eu busquei por isso e eu tive colheitas e encontro com pessoas que não foram legais. Então, esse sentimento de perda ainda reverbera na tua energia, não somente pela perda das coisas em si, mas das amizades que você não entende porque não deram certo. Por que te atropelaram pelas costas? Por quê? E eu já fiz uma leitura assim nesse sentido que dizia, não há uma resposta. E nesse caso aqui, é como se fossem muitas nuvens, muitas névoas na tua vida que você olhando para essas nuvens, passando por toda essa turbulência na sua vida e pessoas agindo de uma forma totalmente incoerente, até mesmo com o que elas pregavam, muitas vezes. A paz, o amor, essa coisa toda, né? E sem entender o que fez. Parecia que existe algo que vinha até do alto trazendo essa confusão, como se a ira de Deus estivesse sobre você. E por incrível que pareça, olha o absurdo que eu vou dizer, de alguma forma, estava. Mas não por um Deus que nós compreendemos que é amor, mas por algo que é maior do que você, pelo menos aqui na Terra, enquanto encarnada, mas que direcionava coisas para você aqui e que a gente poderia entender como sagrado. Olha que coisa mais... Porque eu vejo aqui alguém muito maior do que você e essas nuvens, e é como se houvesse confusão por todos os lados na tua vida, assim. Então, você buscou aí se abrir. Eu vou me abrir para um canal, para a internet. Vou me abrir aqui para um curso de dança. E lá você encontrava de alguma forma a guerra, um problema, um ataque, uma magia, alguma situação. E aí você, com toda a razão, resolveu que ia se fechar. Só que depois da morte é o quê? O renascimento. Por que eu digo isso? Depois das perdas vem as novas oportunidades, um as de paus. Mas esse as de paus me fala do elemento fogo, que me fala aqui de você agir de uma ação inicial. Não só de algo que vem do alto, vem a intuição para agir. Mas quem vai abrir a porta e sair e ir para algum lugar, buscar alguma atividade, alguma coisa que você gosta, que instiga as suas emoções, sua criatividade, sua liberdade, isso parte de você. Parte do espiritual, o quê? A intuição, o instinto, o incentivo, a vontade, né? E até mesmo te dando, assim, esse elemento de vá. Estou te dando aqui esse elemento fogo de volta. Eu estou te dando de volta a tua vontade, o impulso de fazer acontecer.
a combustão, palavra que vem aqui na minha mente. Porque pessoas 5 de espadas sempre vão existir. Só que nesse percurso todo, você sabe que você se abria demais. Que você falava coisas para as pessoas que não mereciam ter todo esse entendimento, essa compreensão sobre você. Que você era muito feliz, muito alegre, muito achando que todo mundo era legal. E aí porque você, nesses lugares, você achava que, bom, eu estou indo em lugares que dizem respeito a essa liberdade, a esse amor, e você não encontrou coisas legais. E talvez você tenha compreendido que você deve dar um limite para as pessoas entrarem na tua vida antes. E mesmo que você conheça, não é em 1 mês, em 2 meses que você vai conhecer uma pessoa e vai ser o suficiente para entrar na tua casa. Por exemplo, eu aprendi isso. Coloquei uma pessoa que ela tinha agido com bondade para comigo, parecia lealdade, mas parecia que estava me ajudando, parecia que realmente queria me ver bem, parecia de todas as formas, mas no fundo, eu tirei, aconteceu comigo uma pessoa assim, e aí eu disse, olha, sinta-se lisonjeada, porque eu já não deixava qualquer um entrar na minha casa. E essa pessoa realmente foi legal para mim. Mas, no fundo, a intenção dela não era boa. Lá pelas tantas, já estava ali me utilizando do tarô. Vou verificar aqui. Afinal, qual é a intenção dessa pessoa? Tirei uma carta do diabo. As intenções eram negativas, bem tóxicas. E aí, será? Mas não pode ser. Isso é coisa da minha cabeça. Não, eu não acredito. Como que uma pessoa faz isso, faz aquilo, e tem essa intenção? E não é que eu fui lá, embaralhei todas as cartas de novo, abri tarô, meu leque aqui, e tirei a mesma carta do diabo. Quer que a gente esfregue na sua cara? Até que eu me dei conta e deixei uma amizade de uma forma dolorosa, porque eu gostava muito daquela pessoa. Uma amizade para trás. E por quê? Porque eu tive que pensar primeiro em mim, na minha segurança, no meu bem-estar. Uma pessoa que entra na sua casa, né, e vai querer que você não tenha nada, que acha que o que você tem você não merece, que deveria ser dela, esse tipo de coisa. Entende? Então, nós temos que ter cuidado. Mas aqui está falando para você ir no externo, não para você colocar pessoas dentro da sua casa, por exemplo, e nem saber ali quem você é, o que acontece na sua vida, tem filhos, não tem filhos, até um certo ponto a gente fala alguma coisa, mas você está conhecendo pessoas, signo de Sagitário, abra-se novamente, vá conhecer pessoas aqui, tá? O que aconteceu no passado vai ficar no passado, porque dizia muito que se você trabalhou suas emoções, é porque você trabalhou o que estava bloqueando. Você pode ter trabalhado seu aspecto feminino, masculino, sentimentos da sua criança interior, você pode ter feito várias coisas aqui. Eu estou falando com alguém que fez um trabalho em si e que abriu o seu cardíaco. Então, como você fez isso, tá? E você está diferente do que você era antes, você pode sim se abrir, tá? Estamos te dando impulso. 5 de paus. Como assim? E mais do que isso, olha só. Estávamos falando, 5 de espadas, sempre vai existir alguém 5 de espadas. Se você for parar para analisar, até as pessoas que nos atacam, né? No trabalho, as coisas assim. Você imagina que se tirarem o tarô em relação a você, falando assim, né? Você pensar em relação àquela pessoa, o que vai sair, que demonstra que eu sou, é um 5 de espadas. Eu sou um 5 de paus. Pô, que droga de energia. Podia sair uma rainha de espadas, alguma coisa boa aí, mas não. Que saia um 5 de espadas, um 5 de ouros, um 5 de paus, pra designar quem eu sou na vida dessa pessoa, ou até na vida de outras pessoas. Poxa, acho triste isso aí, sabia? Bem triste mesmo. Se você parar para analisar isso,
Às vezes a gente tirar o tarô, ao invés de pensar, perguntar pelos outros, perguntar o que eu represento. Pra gente parar e pensar e mudar a atitude da gente. Porque é difícil a gente se dar conta de que, poxa, que droga, eu sou um 5 de espadas. Claro, dependendo do... Você pode ser aquele que fere também, né? Ou que é ferido, enfim. Mas eu sou um 5 de paus. Que pouco, né? Pra alguém. Então, aqui está contando uma história, dizendo, ouve, e aqui, novas lutas poderão acontecer. Mas aqui você tem elementos aqui de proteção. Você tem que trabalhar aqui o seu elemento fogo, o seu poder, sua intuição, seu impulso de realizar as suas coisas, mas sempre entendendo que você é uma pessoa que atrai lutas. Acho que é isso que eu entendi aqui agora. Que não é só isso. Você é uma pessoa que atrai lutas. Por quê? Porque sempre que você se diferencia e você é tão livre e você tem esse senso de liberdade, como é fácil encontrarmos pessoas que querem tirar nossa liberdade, que querem tirar, você é bonito, quer tirar a tua beleza, quer de alguma forma ser você. Isso é, por exemplo, a situação de uma pessoa famosa. Será que se você levar por esse lado, você não vai entender a reação das pessoas em relação a você de uma forma diferente? Quando você nota que as pessoas são assim, você tem 2 espadas aqui, vocês têm instrumentos hoje, eu sinto aqui, para se fechar e se defender. Essas pessoas só vão conseguir te atingir se você abrir espaço. Aqui fale, não abra espaço para quem você sente que quer competir com você. Quem quer competir de forma desleal. Você daí se fecha. Mas se fecha não para o mundo, para as pessoas certas. Acho que entendi aqui a sua leitura. O que mais aqui que a gente vai dizer? Então aqui fala, você se fechou de uma forma que te levou assim até um estado de escassez, como se você não merecesse amor. Nossa, eu realmente assim, ninguém gosta de mim, talvez até um certo vitimismo aqui. Isso te levou, e isso pode ter vindo de pessoas muito importantes, às vezes vem de pessoas de família. E a gente falou desde o início que pessoas aqui podem ter sido atingidas junto com você. A gente pode estar falando de pessoas importantes que realmente teriam a capacidade de gerar essa dor, né? Pessoas que você realmente considerava. Às vezes, os amigos mais íntimos, pessoas da família, te levaram aqui um 5 de ouros. E acreditar que você não merecia nada, que você não merecia receber nada. Te levaram a acreditar, assim, a ter crenças limitantes em relação a você. E te levou, assim, a um processo de estagnação. Um processo de estagnação severo, que apesar disso, também te levou a um processo de iluminação. E aqui chegamos entendido no ponto. Vamos ver o que carta que sai aqui na próxima, porque eu sinto que te levou a um processo de iluminação. Foi um período onde você sofreu aí ataques pelas costas, ataques energéticos, você teve aí a sua prosperidade abalada. Você pode falar aqui de estagnação, de amarração, inclusive, aqui. E você, não só por um processo, por exemplo, de amarração, mas ao ponto de pensar que você era uma droga. Se tem tanta gente assim contra mim, meu Deus do céu, né? Então, deve ser realmente, quem sabe toda essa gente que tá falando e fazendo essas coisas pra mim, elas estão certas, daqui a pouco eu não estou vendo a realidade. E aqui estão te falando, entenda, mais uma vez. E essa frase pode fazer muito sentido pra você e você já pode ter recebido algo nesse sentido. Ninguém ataca aquele que não tem valor.
Ninguém se preocupa em ofender e lutar tanto contra alguém que não tenha nenhuma importância para essa pessoa que está atacando. Algo em você chama tanto atenção e incomoda essa pessoa. Você pode ter ouvido essa frase aí em redes sociais, em vários lugares, ou que era parecido com isso. E que pode ter chamado muito a sua atenção. Ninguém ataca aquele que não é importante e que não representa de alguma forma o quê? Uma sombra. Então esse feminino abusivo, masculino abusivo que se mostrou para você nessas relações, diziam muito de respeito à sua sombra e à sombra dessas pessoas. Porque de alguma forma viam aqui em você aquilo que elas têm nelas, que é a capacidade de fazer as coisas, mas elas, como elas entendem que não e não têm coragem de se expressarem, de fazer as coisas que você faz, que você tem coragem por esse seu senso de liberdade artístico de ser, aí essas pessoas te atacavam. Então olha como é que são as coisas aqui. Houve aqui um grande espelhamento, tá? Você é uma pessoa que se expõe, que pode ter projetos que você, né, tenta aí realizar ou mostra na internet, que tem uma capacidade de chamar atenção, de influenciar as pessoas. Aquilo que você sente, você ou tem vontade ou você mostra para as pessoas e fala com coragem aquilo que talvez elas também gostariam de fazer e realizar, mas não fazem. Então, quando nós pensamos numa pessoa famosa, olha aqui, ó, e aqui no 3 de paus, a gente fala de algo que vai ter crescimento, inclusive. Às vezes você pode estar recém-iniciando aí, sofrendo um monte de ataque em alguma situação. Mas é porque se deixarmos na cabeça dessa pessoa, se deixarmos essa pessoa crescer, não vai sobrar nada. Por quê? Porque na verdade é a sombra dessas pessoas. Você não é culpado de nada. Na verdade, o culpado é aquele que não doma essa sombra. Quem não doma essa sombra é que precisa reanalisar as suas atitudes. E nem sempre aquilo, muitas vezes nenhum encontro nenhum encontro, como é que eu vou te dizer, sem importância. Todo encontro tem um porquê. Necessariamente vai ser sempre a minha sombra? Não, às vezes o encontro que eu vou ter com aquela pessoa vai gerar um aprendizado para aquela pessoa. Às vezes é para mim, às vezes é para ambos. Tem um porquê, obviamente. Nem sempre vai ser porque é a sua sombra. Por exemplo, você é uma pessoa que trabalhou muito, aqui está falando que você sabe para as emoções, você pode ter trabalhado muito suas emoções. O seu feminino, por exemplo, se abrir para a criatividade, curou, perdoou sua mãe, várias coisas aí você fez aí para trabalhar o seu feminino. Você sente, de fato, uma leveza no seu coração, uma abertura nas suas emoções. Mas mesmo assim eu ainda encontro aquela pessoa invejosa, aquela amiga invejosa. Então, na verdade, aqui nem sempre vai ser seu. Quando você se destaca aqui, a inveja, a tentativa de te parar, é real e verdadeira. E isso também pode ser uma sombra, um medo de dar certo, um medo de crescer, e reverbera na forma de pessoas querendo te atacar, porque de alguma forma, em algum passado, você pode ter sido parada aí por alguém. Às vezes, antigamente, vamos dizer assim, você teve uma outra encarnação de você era uma artista. Olha só, acho que foi Chiquinha Gonzaga, não é isso? Que ela era pianista. Eu acho que foi o pai, se não me engano, que ela estava tocando piano, assim, e vem um homem, se não me engano é o pai dela, um tolhedor de sonhos ali, e joga a tampa daquele piano sobre as mãos dela e quebrou os dedos, quebrou as mãos. Ela disse, você quebrou as minhas mãos, né? E ali ela teve que se superar para conseguir, até hoje é reconhecida, né, pelo sucesso dela.
Mas quantos desafios ali ela enfrentou para conseguir isso? Então aqui nem sempre o problema vai ser você, mas é quando você continua e enfrenta as suas sombras que a situação. Então aí é você fazendo acontecer o seu projeto, seu trabalho, fazendo crescer, trabalhando fortemente para que isso cresça. Aqui se encerra essa traição. Vão ter que jogar muitas espadas em você, muitas, para conseguir te vencer. E aqui, depois da morte, sempre há o renascimento. Ou seja, nosso espírito ele é eterno. Se tentarem nos parar, de alguma forma, nós vamos renascer sempre. E se você for ali, tiver alguma coisa de escorpião no seu mapa, eu já te digo que dá uma olhada no seu mapa para ver se você tem, porque desde o início eu tive vontade de falar escorpião também. Morrer e renascer, morrer de uma forma dolorosa e renascer é uma especialidade de escorpião. Por exemplo, ontem mesmo, teve uma pessoa que, diante de coisas que eu passei, que olhou para mim e disse: como é que tu aguenta? Como é que tu dá conta disso? Nem eu sei dizer às vezes, certo? Mas eu sou escorpiana, então a morte às vezes ela é drástica, dói. E quando a gente descobre verdades, dói. Mas a gente renasce de novo, e de novo, e de novo. Então tem que matar escorpião muitas vezes para conseguir fazer realmente esse trabalho, porque... E ainda assim o raio do escorpião vai lá, renasce de novo lá. Se realmente não houver mais chance, renasce, vai renascer de novo até que queira, até que cumpra aquilo que ele quer, entende? Então é isso. E aí é por isso que chega um rei de ouros para você, porque você não para com seus objetivos, não para com e se mostra cada vez mais. Já que você vai atrair sempre esse cinquinho aqui, essa porcalhada dessa gente que fica tentando te parar aqui, brilhe cada vez mais. Tá tão brigando por minha causa, então eu vou brilhar mais. Eu vou brilhar mais, eu vou ficar cada vez mais bonito, mais bonita. Não gostam de mim? Então agora vocês não vão gostar mesmo, porque eu vou brilhar mais e mais. E você vai ter que fazer mais magia, mais macumba. Você vai ter que fazer mais, faça mais. É o que eu tô sentindo aqui. Porque você vai conhecer quem eu sou de verdade. Faça mais, porque aí eu não preciso levantar um dedo. Acender uma vela para fazer você cair na sua própria armadilha. E isso é escorpião. Que eu acredito que você tem no seu mapa, Sagitário. Como eu sei como as coisas funcionam, que elas funcionam em ciclos. Quando o seu ciclo chegar, meu caro, minha cara, eu não vou precisar fazer nada. Eu não preciso sujar as minhas mãos. Porque eu vou dando a corda para você. Eu vou te dando tanta corda, e você vai tentando cada vez mais, e eu vou te dar mais corda. Vou te dar mais corda, até que você se enforque. Eu não vou dizer escorpião, porque escorpião que se pica por um próprio veneno, né? Uma serpente, então você vai engolir o seu próprio veneno. Porque eu sou resistente. Você é para aguentar tudo que você está me fazendo retornar para você. Eu sou paciente, eu fico esperando. É você que vai receber de volta no momento certo. Aliás, uma das coisas que eu falo aqui, e mesmo assim tem um ciclo. A força de um arcano maior é importante. Se você desconfia que alguém está Aí, só o único problema é a questão da... por exemplo, eu tinha realmente um karma com a pessoa. Eu até já fui investigar, eu tinha. Mas eu já paguei esse karma. Se você tem certeza, você vai colocar o seu nome de um lado, o nome do outro, vai pegar um pêndulo e vai dizer assim, fazer um equilíbrio kármico. Quanto eu já paguei em percentual, veja com alguém especialista nesse assunto, porque senão é complicado. Ou, se eu
tenho karma, significa que eu tenho que deixar alguém me matar? Tirar o meu direito a viver as minhas experiências, aquilo que é destinado a mim? Porque eu tenho karma, todos aqui têm, de alguma forma. Isso significa? Não. Essa pessoa, isso dá o direito dela vir fazer a mesma coisa comigo. Esse conceito eu não aceito mais. Está dentro da lei maior da justiça divina eu ativar aqui a lei da causa e efeito para essa pessoa, já que eu estou buscando trabalhar, e daí não é você vai invocar um arcano maior, ou seja, você vai invocar alguma coisa que está acima. Portanto, você tem que saber exatamente que você vai com base na vingança, não é por aí. Você vai conquistar essa justiça se você está equilibrado ali. Se você vai com interesse em vingança, esqueça. Você pode ter um efeito rebote em você. Então, por exemplo, agora a gente vai ter um encerramento ali no dia 20 de março, nós vamos ter um ano novo astrológico. Um ciclo novo se encerra. Um ciclo novo se inicia. Encerra um ciclo, né? Esse ciclo começamos em outro, tá? Então, muitas vezes nós queremos uma justiça rápida e às vezes não existe ainda o ciclo certo para isso acontecer por algum motivo, tá? Muitas coisas eu fui aprendendo através dos estudos, entendendo por que estão acontecendo certas coisas, por que está sendo permitido certas coisas. Então, saiba que nada é eterno. Nada. Nem o que é bom, nem o que é ruim. Então, é isso que você faz aqui, se você tem certeza, tá? Porque karmicamente significa que eu tenho que sofrer de uma forma absurda na mão de alguém, porque eu entendo que se alguém me fez mal, eu fiz mal pra alguém numa vida passada, aqui é uma chance nova. Imagina se nós ficarmos pensando assim, olho por olho, dente por dente o tempo todo, e vira esse campo de guerra e simplesmente nada se resolve, e na próxima vida a gente tá de novo aqui. Mas não tem que ficar aguentando. Bom, eu fiz mal pras pessoas, eu tenho certeza, né? Muitas vezes a gente não tem. Perdão, se não, tá? De qualquer forma, tendo feito ou não, essa pessoa não tá sendo legal comigo. Então, aí você ativa aqui e espera as coisas acontecerem, porque tem ciclos, tá? Então, aqui eu estou falando de alguém que deve ser mais independente em sua vida. Que veio para ser mais independente mesmo. Um lobo solitário, digamos assim, tá? Porque chama muita atenção. Aqui tá mais do que claro isso e você vai ter que se acostumar com isso, Sagitário. Você vai ter que se acostumar com isso aí, tá? E aí você vai ser tipo de pessoa que vai escolher a dedo. E mesmo assim, tem aquela pessoa ali, mas ela é super espiritualizada. Isso não quer dizer nada. Posso garantir pra vocês. Não quer dizer nada. Vai acontecer as atitudes e como você se percebe perto dessa pessoa, tá? O olhar dela para com você, suas coisas aí, você tem que tomar cuidado, tá? Então você vai ter que ser uma pessoa seletiva, sim. Mas se abrir as possibilidades, tá? A conhecer as pessoas é diferente do que você realmente deixar alguém entrar tão intimamente na tua vida, tá? E também, a gente não fica falando, é melhor procurar um psicólogo, porque a gente não fica falando os nossos pontos fracos para as pessoas, tá? Isso eu aprendi também. É hora de liberar a negatividade. Então, aqui, lua cheia em escorpião. A gente tá falando muito de Sagitário e a gente tá falando também muito de escorpião aqui nessa leitura, tá? Então, aqui é hora de liberar a negatividade, tá? Espere por mudanças poderosas. Libere essa negatividade, os impedimentos, não se coloque em risco, mas também saiba, busque orientação. Por exemplo, em círculos, grupos religiosos, nós não vamos em qualquer lugar somente porque parece bonitinho. Nós temos que ver como nós nos sentimos, né, nesse lugar. Tem lugares que usam para roubar energia mesmo, viu? Acontece. Então, a gente tem que perceber muito bem aonde nós estamos indo, como eu me sinto, como eu sou recebida naquele lugar, como eu me sinto, de fato, aqui no meu coração, com aquelas pessoas, naquele grupo, naquele curso. E aí, você vai se abrindo em lugares que você sente que você é bem recebido, bem aceito. Afinal, depois de certa idade, né? Nós não somos mais aquela criança que, eu não era aceita em grupos e aí você fica. Não, você vai ficar onde você é respeitado, onde você é bem aceito, onde gostam de você estar aí, entende? Porque eu sou, por exemplo, você é bonito, você é bonita, você é inteligente, você é uma pessoa que tem a tendência aqui
a fazer um sucesso. Tem um monte de gente incomodado com isso, então talvez seja o momento do encerramento do ciclo com essas pessoas, entende? Então assim, espere mudanças poderosas, se abra, tá? Retire essa negatividade dos grupos, das pessoas, as coisas que passaram por você e renda-se ao poder divino. Olha só, lua cheia, e a lua cheia fala de expansão. E renda-se ao poder divino em você, tá? Entendendo que você é importante, que se você tem dons, é divino. Às vezes nós somos cobrados, quantas vezes, não está no seu tudo, você não está fazendo tudo o que você poderia fazer, você tem mais para oferecer do que isso. Quantas vezes eu me senti cobrada justamente porque eu tenho dons divinos que eu não estou dando devido valor, não estou reconhecendo isso em mim, ok? Sagitário, eu espero que você tenha gostado da leitura. Foi um pouquinho longo em alguns momentos aqui, mas eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Até mais!